Fala, torcida que canta e vibra. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal neste sábado desse pós-jogo do Verdão após grande atuação contra a equipe do Internacional. Verdão que venceu pelo placar de 4-1, 3 gols de Vitor Roque. Resultado que deixou o Palmeiras na segunda colocação, um ponto atrás do Flamengo, que joga neste domingo contra a equipe do Juventude lá em Caxias do Sul. Resultado espetacular do Palmeiras, que agora vira a chavinha e vai focar no jogo do River quarta-feira, lá no Monumental, na Argentina. Estou trazendo um corte desse pós-jogo do Verdão. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar sua opinião aí nos comentários e vamos aí com o vídeo. Agora, o Palmeiras jogou muito. Sim. Muitas vezes o adversário primeiro te oferece... tempo do Palmeiras, fala Foi assim, o melhor do Palmeiras na temporada? há muito tempo eu não vi o Palmeiras jogar um primeiro tempo. O primeiro tempo do Palmeiras é de almanaque. Quem assistiu o jogo consegue desenhar perfeitamente o que é a marcação na saída de bola, o que é a interpretação de meia marcação, o que não é a marcação alta, é a marcação antes de chegar no grande círculo. Vai variando o tipo de marcação e traz a marcação. O Palmeiras tem 3 tipos de marcação. A marcação alta para dar o bote e roubar a bola, está perto do gol. A marcação intermediária, que é para ficar com espaço para o contra-ataque. E a marcação no campo de defesa, que é para sair o contra-ataque, como saiu do Flaco Lopes. Desculpa te interromper. Hoje eu vou interromper muitas vezes, porque temos uma zona mista acontecendo com as entrevistas também. E o Vitor Roque falando agora. Vamos acompanhar. Sim, foi um jogo contra o Mirassol ali. Logo após o Mundial, já estava com uma pressão bastante grande. Desde quando eu cheguei no Palmeiras, não vinha desempenhando o meu melhor futebol. E com certeza ali foi uma virada de chave, depois também da entrevista. E comecei a trabalhar em silêncio. E graças a Deus, Deus tem me sustentado. E estou muito feliz por dar essa volta por cima. Mas o que foi aquela virada de chave? Desculpa insistir. Trabalho. Continuei trabalhando, tentando melhorar o máximo que eu posso conseguir, e ali fazendo um complemento depois do treino, e graças a Deus também me sustentado. Eu sabia que podia desempenhar melhor e graças a Deus estou vivendo um grande momento com a camisa do Palmeiras. Onde vai ficar a bola? Vai ficar lá na estantezinha lá. Já tem. Obrigado, viu? Tá aí o Vitor Roque tem todo o direito de levar a bola do jogo, não tem, Felipe? Com certeza, e o sorriso dele chama muita atenção, não é um sorriso muito brilhante. Quando o cara tá com confiança, a gente vê como as coisas fluem, né, Edu? Eu acho que a dupla funciona muito bem, a gente tava até conversando aqui. O Flaco faz um trabalho um pouco mais sujo, talvez, de buscar, de dar esse combate. E ele, cara, ele é muito jovem. Ele tem 20 anos, já foi pra Europa, voltou. Agora ele tá emplacando, é o artilheiro do Palmeiras nessa volta do Mundial. Tem que dar tempo. E um cara que a gente pode ficar de olho pra seleção brasileira. Por que não? O Caio Jorge tem 21, 22... e é artilheiro do Brasil e tá lá. Por que o Vitor Roque não pode estar novamente? Ele tem mais ciclos também, né? O tempo dele tá chegando, né? Ele pode ir chegou. Nessa próxima, na outra, vai indo, né? Ele tem aí mais umas 2, 3 Copas do Mundo, obviamente, para ser candidato. Agora, o que me chama a atenção, e aí eu vou usar a experiência de vocês, Pascoal e professor, que, como disse o Felipe, há uma mudança, mas também utilizando muitos serviços do Flaco Lopes. Teve até torcedor mais empolgado dizendo que era Bebeto e Romário. Eu acho isso... Não vamos nem entrar no mérito de quem é o Bebeto e quem é o Romário, né? Vamos deixar em aberto, que é melhor. Sério, os memes eram esses, Pascoal. Era a foto do Bebeto e do Romário com as carinhas do Vitor Roque e do Flaco Lopes. Mas isso a parte que... O primeiro jogo que deu certo, não vai sair desses memes. Não, isso, não vai circular, não vamos debater o meme, mas para falar do quanto um potencializou o outro. Vocês acham que pode ter sido isso, a dupla? Mas não só os dois, né? A potencialização desses 2 jogadores vem muito também da atuação de outros jogadores, né? Se você não tiver alguém que faça o trabalho para esses jogadores atuarem, os homens de meio campo, o trabalho que eles fazem, o trabalho de marcação, não tem como. Hoje o Facundo fez um bom jogo, o melhor jogo com a camisa do Palmeiras do Felipe Anderson, vai tudo melhorando, porque o Sousa, que para mim é mais... O Sousa é mais jogador, mas não joga o Facundo Torres. Né? Mas o Abel tem esse trabalho de demorar um pouco a colocar o reforço, né? Ele demora um pouco, dá um tempo, ele prioriza quem tá na casa. A arrancada do Flaco. De novo ele deu a arrancada, botou a bola no Facundo. E o Facundo, quando foi abafado pelo goleiro, ele só botou a bola do lado. Aí tem um trio, né? Nessa jogada tem um trio. Como diria o técnico da teoria,
o coletivo potencializa a individualidade. E a gente está vendo muito isso no Eu lembrei Palmeiras. Dona Ernesto Firpo Nunes, que ele falava que o time dele tinha que jogar no pim-pam. Esse foi um pim-pam-pum clássico. Domina a bola, passa, pim-pam-pum. O gol. Dona Ernesto falava isso, né? Não, e eu acho que é interessante a questão da observação do Vitor Roque, da maturidade dele, não sei se que eu queria até ouvir vocês, foi o fato dele custar. Ele foi contratado para uma posição que o Palmeiras buscava alguém há muito tempo, centroavante. Ele chega e fala, ele começa, o Abel escalar ele pelas pontas e tal. E ainda hoje ele não é esse centroavante, né? O cara, mas tá fazendo gol. Eu acho que isso que o torcedor quer. Eu acho que tem a junção, não é só dele, é a junção também do time, né? Quando o time encaixa de uma forma que todos potencializam os seus companheiros, né? A gente vai ver realmente que o time do Palmeiras melhorou na defesa. A gente tem que falar do Kelvin, que potencializou o lado direito do Palmeiras, e muito. E acho que até o Facundo entra para jogar, para que o Kelvin jogue e faça a ultrapassagem por dentro. E ele tem a possibilidade do Facundo jogar aberto, ou o Facundo vem para dentro e o Kelvin faz a ultrapassagem. Esse melhora o lado. O Piquerez jogou outra. O Piquerez, para mim, é um absurdo de lateral esquerdo. Consistente, né? Não tem. O Piquerez é um absurdo de lateral esquerdo. Esse gol do Internacional, ele tem uma explicação. A explicação técnica e tática, né? Primeiro é o Murilo quem dá o passe para trás. Eu não sei nem porque eles foram verificar o lance. Não tinha impedimento e é o Murilo quem dá a bola para trás, né? E o Murilo, ao invés de... já deu o passe para trás. E ao invés de voltar para ajudar, veio no passinho bem devagarinho. Já fez a lambança, já deu o passe errado. E ainda vai correr devagarinho, é que já estava o placar construído, 4-0. E quero fazer uma menção... Ao Bruno, né? Ao Bruno Rodrigues. Voltar de contusão. 2 anos e 3 jogos com a camisa do Palmeiras, né? São 2 lesões muito semelhantes que ele teve. E voltou hoje mais uma vez ao time do Palmeiras e quase fez esse gol, né? O goleiro saiu em cima e não permitiu que ele fizesse o gol. Mas é só mais uma menção. Olha, a entrada dele aí, com a entrada do... É muito difícil, né, cara? Tudo que ele passou, essas voltas, reviravoltas que ele ia jogar, não ia... Ele merece isso. Ele é um cara, pode ser um cara importante. Talvez ele não vai ser um titular, acho que é meio óbvio isso, mas ele pode ser uma opção para o ataque. Mas ele não é só um jogador aberto pelo lado do campo. A gente tem que recuperar a memória dele quando ele jogava no Cruzeiro. Sim. Porque lá ele jogava de centroavante, de ponta direita, de ponta esquerda. Naquele tempo do Cruzeiro das Vacas Magras, ele se virava ali em todas as posições para tentar ajudar o ataque do Cruzeiro. Por isso que ele foi contratado pelo Palmeiras, né? Para ter essa possibilidade de atuar em várias posições no ataque do Palmeiras. Já nós vamos falar do Andreas Pereira que está estreou, segurando aí, mas é o seguinte, o Bruno vai ter que concorrer com essas feras. Quando eu falo pra vocês, olha aqui, ó, o Fã de Esportes mandou aqui, ó. Aí, ó, tá vendo, Pascoal? É o Bebeto e o Romário, é o Vitor Roque e o Flaco Lopes. Então você vê que eu não tô inventando. Edu, posso falar uma coisa pra você? Fazer. Esquece isso. Você acha que eu devo deletar essa imagem? Esquece isso. Não Esquece isso. Deleto da minha mente ou do celular? Não dá nem, esquece isso. Tá bom. Eu acho eles próximos ali, a verdade, viu? Acho bem próximo. É próximo. E o Andreas Pereira? O branco do zóio. Andreas Pereira entrou. Sabe o branco do zóio? Andreas Pereira entrou no segundo isso. tempo. O branco do zóio deles é bem parecido. E o Andreas Pereira, hein? Hoje foi a estreia do Andreas Pereira. Andreas Pereira jogou a partir dos 17 minutos, se não me falha a memória. Entrou com uma função um pouco mais adiantada e depois com as modificações que foram feitas, ele volta para jogar de segundo volante, que eu acho que é uma função que ele pode jogar bem e volta para jogar nessa função de segundo volante e acaba fazendo um bom jogo, né? Ele tem uma virtude que os outros meias ou os outros volantes do Palmeiras têm alguma dificuldade. Ele tem um ótimo passe. Sim. Ele tem um bom passe e aí, para mim, é o diferencial dele. Eu não consigo enxergar de outra forma que não seja vê-lo como titular do time do Palmeiras. Talvez não de imediato, porque a gente sabe como é que o Abel trabalha, leva um certo tempo para ele colocar o jogador ou os jogadores que chegam. Ele diz que o jogador primeiro precisa entender como é que o time joga, para depois para poder colocá-lo em campo. Mas quem viu o jogo de hoje sabe perfeitamente como é que o Palmeiras joga. O Palmeiras joga com 15 minutos de pressão absoluta, né? Pressão absoluta. É a pressão na saída de bola para roubar a bola perto do gol do adversário. Se o Palmeiras conseguir um gol com 15 minutos, fica muito difícil do Palmeiras perder o jogo.
Porque aí o Palmeiras começa a variar jogadas, tem jogadores técnicos, tem jogadores de velocidade, e aí fica muito difícil. Sim. Eu vou trazer para o jogo de quarta-feira. A gente viu também o jogo do River, transmitido aqui pela ESPN. A gente tem a possibilidade aqui na ESPN de assistir vários jogos ao mesmo tempo e um televisor do lado do outro, e a gente consegue ver os dois jogos, os acontecimentos das duas partidas. O River fez os 15 primeiros minutos idênticos ao do Palmeiras. O Felipe estava ali vendo o jogo comigo, aí a gente, tá vendo? Eles estão jogando igual, o que é igualzinho? É a pressão na saída de bola e a pressão à marcação. Agora, eu não sei se o River vai jogar da mesma maneira, com não só a pressão vai executar, mas a pancadaria que foi o jogo contra o Estudiantes. Aí eu já não sei se o juiz vai permitir isso. Porque é outro tipo de arbitragem, diferente do campeonato local, né? No nacional. Eu não sei, porque os caras bateram sem dó hoje. Agora... Os dois times bateram sem dó. Não é só o River Plate que bateu, o Estudiantes também bateu. O professor falou que só um foi expulso, mas poderiam ter sido mais, né, professor? Bateram do começo ao fim, no acréscimo tinha gente dando paulada. O professor, o João Martins estava falando, vamos acompanhar o que o João Martins falou a respeito dessa partida. Ele comandou o Palmeiras hoje porque o Abel estava suspenso. Vamos lá. Já andamos a tentar coisas diferentes, olhar para as características dos jogadores. Boa parte da entrevista do João Martins, falando da vitória do Palmeiras e outros aspectos também abordados pelos nossos colegas nas perguntas. Vou retomar aqui a conversa, até aproveitando, né, o que o Cleberson ouviu também do João Martins, para ele falar da grande vitória do Palmeiras 4-1 para cima do Inter. O Losetti foi muito feliz no comentário dele sobre a vitória do Palmeiras, né, como o Inter se comportou, né. O que me chama a atenção é a fala do João. É um treinador que é um auxiliar técnico que sabe se expor, né? Quando o Abel não está, ele sabe comandar bem a equipe. Esse lado familiar, o Abel ele se preocupa muito com o jogador. E com a lesão do Bruno, ficou 2 anos sem poder jogar, né? Agora voltar a jogar, a gente viu até no final ali as imagens ali, ele sendo jogado para cima pelos jogadores, né? Isso demonstra o grau de dificuldade que é para um atleta quando tem uma lesão e tenta voltar e se lesiona de novo, né? Infelizmente são coisas da carreira que acontece, mas esse lance que eles fazem, o pessoal do Palmeiras, sobre ter a família próxima, saber lidar o jogador, saber estar próximo, deixar o jogador confortável, o resultado sai no campo, né? Aí você vê a disposição dos jogadores, a intensidade de querer vencer, de querer dar o seu melhor para o Palmeiras. E o Palmeiras teve tudo isso hoje, né? E eu acho que até o mercado, né, Diniz, ele dá um pouco do tom dessa sequência de ano de 2025 do Palmeiras e do Internacional. O Palmeiras, em 2025, contando as janelas, gastou cerca de 690 milhões de reais, mas arrecadou 700 milhões, né, com a venda do Estevão incluída nessa história aí. Então, quer dizer, um clube absolutamente equilibrado que vai reforçando o seu elenco. E o Inter trabalhou nessa janela mais recente para limpar o elenco, né, até para se desfazer, digamos assim, de peças que já foram mais importantes, peças caras e que não vinham rendendo, como o Alex e Ener Valencia, né? Então, de certa forma, tem esse retrato de mercado que mostra um pouco a contramão desses dois times que se enfrentaram hoje. São patamares de clubes diferentes no sentido atual, como eles estão financeiramente, em relação ao orçamento, em relação à organização, em relação estrutural. O Palmeiras abriu uma vantagem sobre a grande maioria dos outros grandes clubes brasileiros neste momento. E o Internacional vinha de 2 anos em que o primeiro semestre foi cambaleante e na janela de meio do ano ele fez correções muito importantes. Então, quando a gente se lembra de jogadores que chegaram ao Internacional, Alan Patrick, Vitão, acho que o Bernabei, mas enfim, Ener, jogadores que foram chegando ao longo do ano e que elevaram o nível do time no segundo turno, e aí a gente viu campanhas de recuperação, uma delas terminou em vice-campeonato com o Mano Menezes, ano passado terminou de maneira espetacular com o Roger Machado, conseguindo vaga na Libertadores. O mercado desse ano não vai ajudar o Inter neste nível, né? Os jogadores que chegaram, o Alan Rodrigues, até me chamou a atenção que o time perde o primeiro tempo por 4-0, vai para o intervalo e quem vai dar entrevista é um jogador que tem 8 jogos pelo Internacional. Ele foi capitão no Argentinos Júniors, então ele traz esse senso de liderança, de responsabilidade, mas não é um jogador que tecnicamente fez até um bom jogo, é um bom jogador, mas ele não vai pegar o time do Inter e fazer assim como o Alan Benítez e outros. Então, mas é importante que o clube tenha o pé na realidade financeira. E o Palmeiras, assim, vai colhendo o que planta. O que planta no investimento da categoria de base, investimento de estrutura, e vai colhendo, montando um elenco muito forte. Voltando com vocês.
Sobre o que você falava aí da janela, Paulo, o Inter diminuiu a folha de 14 milhões para 11 alguma coisa, ou seja, quase 3 milhões de diferença a menos na folha salarial do Inter pós-janela do meio do ano. Deixa eu agradecer, meus amigos. Paulo, Kleberson, Losetti, obrigado pela presença aqui no Troca. Bom descanso para vocês. Valeu, a gente segue o papo daqui para falar também sobre a noite de Vitor Roque. Vitor Roque definitivamente chegou ao futebol brasileiro depois de um começo com bastante dificuldade, inclusive técnica, né? Mas ele aos poucos foi melhorando e culmina com um jogo de 3 gols hoje, né, Alfredo? É muito interessante, né, que o Vitor Roque, houve uma insistência do Abel, é verdade. Vitor Roque em má fase, mas o Lopes entrava bem e a gente falava, não é possível, o Lopes tem que ser titular, e o Abel detonava muitas vezes o Lopes nas entrevistas, hein? Entrava bem no jogo e sempre tinha críticas do Abel. O Vitor Roque ia mal e o Abel passava a mão na cabeça, mas ele estava se preparando para algo bem diferente do que a gente esperava, né? Que foi a montagem dessa dupla, né? Flaco Roque. Que no primeiro momento parece difícil de dar certo, de se encaixar, né? E mais, se você pensar em colocar essa dupla, você vai pensar no primeiro momento em centralizar o Lopes dentro da área e fazer o Vitor Roque cair pelos lados do campo. E o Abel monta isso com o Lopes saindo da área e o Vitor Roque por dentro da área. Então, assim, acabou dando muito certo. Foi um achado do Abel nessa situação de tenho que colocar o Lopes para jogar porque ele está se impondo e não quero tirar o Vitor Roque porque eu quero recuperar o Vitor Roque, e acaba funcionando muito bem, a ponto da gente ver, além dos 3 gols do Vitor Roque, uma jogada de altíssimo nível de um armador, como que é o Flaco Lopes agora, ele é quase um meia. A jogada foi de Messi ali, né? Aquela cavada para colocar o Facundo em ótima situação e depois vem um passe para dentro e o Vitor Roque empurra sem goleiro. O Flaco se entendeu bem nessa nova, entre aspas, posição também, né, Alex? Mas ele, desde que ele chegou, se for ver, ele tem característica. Ele é o atacante, ele isoporzão, né? Ele gosta, ele sabe flutuar. Ele domina bem a bola. Desde que ele chegou no Palmeiras, se a gente for ver, ele tem essa característica. É porque muita gente, pelo fato dele ser muito bom na bola aérea, porque ele é um exímio cabeceador. Exímio cabeceador. Muita gente achou que ele só tinha essa, que ele tinha dificuldade fora da área. E, na verdade, ele mostra que ele tem muito boa técnica, boa relação com a bola. Não, muito boa relação, entendimento de jogo. Nessa fase de confiança que ele está impressionante. É o que ele acaba fazendo. Então, ele traz coisas assim de um meia, que não um meia... Ele vai vir, pegar a bola, até pode articulador, fazer. Né? Mas não esse é um articulador. Atacante que vem realmente finalizar esse tipo de jogada, ele é muito inteligente. Você falou bem, Olofra, porque ele vinha muito bem até quando o Palmeiras jogava com 1. Ele foi o melhor 9 que o Palmeiras teve nesse tempo, né? A gente falou aqui, ele fez 22 gols no ano passado e hoje, preciso até rever o número atual aqui, que semanas atrás aqui eu falei que ele já estava com 17 esse ano e ainda tem uma boa parte do ano para ser jogado. Quando o Endrick surgiu para jogar as 3 zagueiros, ele colocar o Endrick, o Flaco sempre, acho que, sei lá, a maior parte do tempo, lógico que na chegada ali ele teve algo que... Mas depois sempre ele acabou sendo bem com esse segundo. Então ele é um cara que traz essa característica. Lógico que tudo que o Abel deu para o Vitor Roque de confiança é espetacular para um jogador. De dar chance. Pode ir, vai. Certeza que ele falava isso no ouvido, né? E estava sempre vai jogar. E o Flaco também foi interessante porque ele esperou o momento dele. Se ele entrava 10 minutos, ele era importante. É assim que se faz um elenco. Tá aí um tipo de amostra que para um time igual o Inter, times igual o Inter Grêmio, que tem essa dificuldade dentro de um jogo de futebol, você precisa de todo mundo, cara. E esse exemplo do Palmeiras aí é espetacular. E culminou, né, essa boa fase do Flaco com a convocação para a seleção argentina. Né? Ele foi convocado para a seleção nessa última data FIFA. E viver com isso antes do Messi aposentar. Isso, mais exatamente. Acabei de checar aqui, são 17 gols já na temporada, além de 4 assistências. O Abel muitas vezes criticava ele e até colocava em questão algumas situações técnicas do Flaco, que realmente aconteceram, não era assim, mas o Abel colocava isso numa certa exposição. No momento que ele perdeu alguns gols, né? Sim, até o Abel falou, ele está entrando com o pé errado na bola. Então, assim, fazia algumas críticas técnicas abertas ao Lopes. Né? Isso que ele acompanhava no dia a dia. E poupava o Vitor Roque. E quem estava fazendo os gols era o Lopes. O Lopes acaba se impondo, tendo que entrar na equipe
e ele não tira o Vitor Roque e forma uma bela dupla. Assim, mas eu diria que é inesperada, hein? Eu acho que é uma... Eu achei que ia ser difícil o encaixe com dois. Eu também não Acho que conseguia... a gente achava difícil o torcedor palmeirense também, porque o Vitor Roque ele não produzia. Não tava bem também. Talvez mal, isso. né? Não é nem que ele não estava bem, ele estava muito mal. Tava muito mal. Né? Ele sabe disso, o Palmeiras também. Agora, ele jogando, lógico, tendo esse controle de bola e tudo, você vê Felipe Anderson, tá voltando. Melhorou, fez bom jogo hoje. E para esse novo Palmeiras, tendo esse tempo para treinar, você já dá para perceber que o Abel, ele é E o resultado, ele é o F mesmo. o resultado de Vitor Roque, nos últimos 7 jogos, são 6 gols e 4 assistências. 10 participações em gols nos últimos 7 jogos. E quando Ele alguém escala no Cartola, né? Chegou. Tipo um jogo como esse, se dá bem, né? Foi meu caso coloca hoje. de Meu capitão hoje. ainda no coloca Cartola. de capitão. O Caio Era o Ribeiro Vitor não Roque. tenha colocado, você vai atropelar o Vou Caio, mandar velho. mensagem pro Caio. Tá lá. Como podemos ver aqui a tabela atualizada do Campeonato Brasileiro, Flamengo 21 jogos, 47 pontos, Palmeiras 21 jogos, 46 pontos. Lembrando, o Flamengo joga neste domingo contra a equipe do Juventude, lá em Caxias do Sul. E o Cruzeiro joga somente na segunda-feira contra o Bahia. Ou seja, resultado importantíssimo para o Palmeiras. Joga uma pressãozinha para o Flamengo nesse jogo, onde o Flamengo tem, se eu não me engano, mais de 20 anos que não vence a equipe do Juventude lá em Caxias. A equipe do Flamengo é muito superior em relação à equipe do Juventude, mas esse histórico pesa e quem sabe eles acabam perdendo pontos nessa rodada. Resultado importantíssimo, agora virar a chave e focar no jogo contra o River Plate, quarta-feira, lá no Monumental de Nunes. O River Plate jogou também nesta quarta-feira contra a equipe do Estudiantes. Até este momento que eu estou gravando o vídeo, estão vencendo a equipe do Estudiantes pelo placar de 2-0, jogando fora de casa e utilizando praticamente seu time principal nessa partida. Enfim, vamos aí agora torcer para o Palmeiras se preparar muito bem e trazer um bom resultado lá da Argentina na Libertadores. Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários, se você quiser, claro, e até o próximo vídeo. Valeu, avante palestra!